Olá, professor Ricardo novamente. Hoje a gente vai começar uma série de vídeos sobre fisiologia humana, fisiologia animal de uma forma geral, focando principalmente na parte humana. E a gente vai começar falando sobre o sistema respiratório. Esse é um vídeo simples, é um vídeo introdutório. Mais adiante a gente deve trabalhar alguns aspectos mais detalhados e mais aprofundados do sistema. Bom, o sistema respiratório, em linhas gerais, é o sistema responsável pelas trocas gasosas com o meio externo através das chamadas superfícies respiratórias. No caso do ser humano, o sistema respiratório ele é formado por algumas partes principais, ok? Essas são as partes mais gerais, essa é uma visão mais superficial do sistema respiratório e estas são as partes principais. A gente tem na parte superior do sistema respiratório a cavidade nasal, tá? Por onde o ar entra, né, através da inspiração ou sai através da expiração. Essa é a estrutura que é responsável tanto por aquecer quanto por filtrar partículas e impurezas do ambiente externo. A boca também faz parte do sistema respiratório. Você consegue respirar pela boca. O ar pode entrar pela sua boca, pode sair pela sua boca, tá? Ou seja, inspiração e expiração também podem acontecer pela boca. A faringe é um órgão através do qual também ocorre a passagem de ar, e é um órgão comum tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório, como a gente vai ver em breve em sistema digestório. Passando a faringe, nós temos a laringe, que é um órgão voltado mais especificamente ao sistema respiratório, ou seja, em princípio o alimento não deve entrar nessa região. Tá? Se o alimento passar para a laringe, em princípio você já vai começar a tossir, você já vai se engasgar. Na laringe também estão localizados as estruturas responsáveis pela fala, pela fonação, e especialmente nos homens você tem uma proeminência, uma protuberância na região da laringe, chamada proeminência laríngea, que você popularmente chama de pomo de Adão. Posteriormente o ar passou agora pela laringe, ele vai descer por um tubo chamado de traqueia, que posteriormente vai se bifurcar em dois tubos menores chamados de brônquios. Finalmente o ar chega até os pulmões e aqui embaixo você está vendo um músculo que vai ter um papel fundamental na respiração, que é o diafragma, como a gente vai estudar muito em breve. Bom, essa é a visão da estrutura externa do sistema respiratório. Se a gente der um raio-x, se a gente observar essa estrutura mais internamente, a gente vai perceber que dentro dos pulmões eu tenho várias ramificações dos brônquios. É como se fosse a raiz de uma árvore. Cada ramificaçãozinha dessa a gente dá o nome de bronquíolo. O detalhe mais importante do nosso sistema respiratório está no ápice, no finalzinho de cada bronquíolo, onde a gente vai ter uma estrutura extremamente importante, denominada alvéolo pulmonar. Portanto, você está vendo aqui o bronquíolo, nessa parte superior aqui, tá? A pontinha dessa ramificação aqui, tá? E cada sáculozinho desse que você está visualizando na imagem, cada bolinha dessa é um alvéolo pulmonar. Portanto, você está vendo aqui vários alvéolos pulmonares. E toda essa estrutura que parece um cacho de uvas está irrigada, está abraçada por vários vasos sanguíneos microscópicos, que são os capilares sanguíneos. A partir desse ponto é importante você perceber que muito frequentemente nas suas aulas de sistema respiratório e nas suas aulas de sistema cardiovascular, você vai ver a representação de vasos sanguíneos com a coloração vermelha e com a coloração arroxeada ou azulada, ok? Nesse caso aqui, a gente está vendo um vaso sanguíneo, esse em vermelho, que é uma ramificação da veia pulmonar, ok? E esse é um sangue arterial, sangue rico em oxigênio. E aqui do outro lado você está vendo uma ramificação da artéria pulmonar, carregando no seu interior um sangue venoso, que é um sangue rico em gás carbônico. Apesar do nome arterial fazer referência à artéria, né, você em princípio lembra de artéria,
Esse sangue não necessariamente circula apenas dentro de artérias. Você está vendo um exemplo clássico aqui. Você está vendo uma veia no interior da qual está circulando sangue arterial, sangue rico em oxigênio. A mesma coisa o sangue venoso. Normalmente esse termo é mais utilizado para se referir a um sangue que circula no interior de veias, mas não necessariamente. Eu tenho sangue venoso circulando em algumas artérias, como por exemplo a artéria pulmonar. Sangue venoso, portanto, é aquele sangue rico em CO2 e dióxido de carbono. A gente vai se aprofundar um pouco mais no estudo das veias, das artérias, dos tipos sanguíneos e da circulação na nossa próxima aula sobre sistema circulatório e sistema cardiovascular. Ok? Portanto, estas são as principais estruturas do nosso sistema respiratório. E a gente vai ver que os alvéolos pulmonares, juntamente com esses vasos minúsculos, que são os capilares sanguíneos, vão ter um papel fundamental na respiração, num processo conhecido como hematose, que nós iremos estudar em breve. Muito bem, professor. Esse sistema respiratório, que muito frequentemente é representado por essa imagem simplificada do pulmão, tem uma íntima relação com o nosso próximo sistema, que é o sistema cardiovascular. Os pulmões e o coração, as artérias, as veias, os vasos sanguíneos possuem uma função de interdependência, como a gente vai observar nos nossos próximos slides. Mais especificamente, professor, o nosso sistema cardiovascular, ele possui um tipo celular extremamente importante, que são as hemácias, também conhecidas como eritrócitos ou glóbulos vermelhos. São células minúsculas que, nos mamíferos adultos, são células anucleadas. Um detalhe extremamente importante das hemácias é que elas possuem um pigmento respiratório que confere a cor vermelha do sangue. Esse pigmento é uma proteína conjugada que você conhece pelo nome de hemoglobina. Cada hemácia possui aproximadamente 250 milhões de hemoglobinas no seu interior. E você, por sua vez, possui milhões de hemácias circulando na sua corrente sanguínea nesse momento. Vamos entrar um pouquinho mais em detalhes nessa hemoglobina, porque o papel dela é fundamental para o nosso estudo do sistema respiratório. Bom, em princípio você está visualizando aqui a hemoglobina, onde você consegue perceber essas estruturas vermelhas e azuis são as cadeias polipeptídicas dessa proteína conjugada. Já essas estruturas verdes são os grupos M. Cada hemoglobina possui 4 grupos M e cada grupo M liga-se a uma molécula de oxigênio. Ou seja, em princípio, cada molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxigênio. Lembrando aquela fórmula inicial, cada hemácia possui aproximadamente 250 milhões de moléculas de hemoglobina. Se cada uma delas transporta 4 moléculas de oxigênio, cada hemácia transportaria, com seu potencial máximo, aproximadamente 1 bilhão de moléculas de oxigênio. Outro detalhe importante desse grupo M da hemoglobina é que, se você olhar com detalhes, você vai perceber essa estruturazinha pequenininha amarronzada aqui no interior da estrutura maior esverdeada. Isso é o ferro. O ferro é um componente extremamente importante para a formação dos grupos M e, por consequência, para a formação da hemoglobina das hemácias. Em virtude disso, podemos deduzir que o ferro é extremamente importante para o transporte de gases respiratórios, especialmente do oxigênio. Pessoas que possuem uma dieta pobre em ferro podem vir a desenvolver um quadro clínico conhecido como anemia ferropriva, que é uma anemia oriunda de carência de ferro na dieta, tá? Portanto, a carência de ferro vai prejudicar a formação dos grupos M nas moléculas de hemoglobina nas hemácias, o que vai prejudicar o transporte de oxigênio até todas as células do corpo. A passagem das hemácias pelos alvéolos pulmonares
faz com que as moléculas de oxigênio unam-se às moléculas de hemoglobina, formando um composto instável chamado oxihemoglobina durante um processo conhecido como hematose. Forma-se então um composto instável chamado de oxihemoglobina. Instável por quê, professor? Porque quando essa hemácia com essa hemoglobina com oxigênio, com essa oxihemoglobina, chega até os tecidos corporais, esse oxigênio se desprende da hemoglobina e vai até todas as células do nosso corpo, deixando assim essa hemoglobina livre novamente para transportar outros gases respiratórios, tanto oxigênio quanto dióxido de carbono, como a gente vai ver em breve. Ok? Professor, esse oxigênio que chega até os tecidos, ele vai ser utilizado para um processo extremamente importante que ocorre dentro de cada célula corporal, chamado de respiração celular. Esse termo não deve ser confundido com o processo anterior que a gente falou mais em estruturas macroscópicas. Portanto, nós temos a respiração pulmonar, que envolve o processo de ventilação, né, que envolve a inspiração e a expiração, que a gente vai entrar em detalhes em breve, e que fornece o oxigênio que será utilizado por cada célula do seu corpo, especialmente nas mitocôndrias, para a realização do processo de respiração celular. Portanto, esse oxigênio que foi trazido aqui na oxihemoglobina se desprende e será utilizado para quebrar totalmente a molécula de glicose. Esse processo de quebra total da molécula de glicose vai produzir de 36 a 38 moléculas de adenosina trifosfato, água e um subproduto, que é o dióxido de carbono. Portanto, o que nos interessa basicamente no processo de respiração celular é a energia obtida na forma de ATP. Essa energia vai ser fundamental para a realização de todos os processos metabólicos do nosso organismo. Portanto, o nosso corpo precisa constantemente de oxigênio e de glicose para que esse processo metabólico ocorra em todo o nosso corpo. Ok, professor. Realizado esse processo, o dióxido de carbono produzido agora, ele pode fixar-se também à hemoglobina. A hemoglobina funciona, portanto, aí como um transportador, um carreador de gases respiratórios. Ela tanto pode transportar o oxigênio, num composto instável chamado oxihemoglobina, como ela pode também transportar o CO2, o dióxido de carbono, num composto também instável chamado de carbohemoglobina. Vamos simplificar esse processo? Vamos representar essa hemoglobina aderida a moléculas de dióxido de carbono simplificadamente dessa forma aqui. Ok? Portanto, o processo de respiração celular foi a quebra total da molécula de glicose, produzindo ATP, CO2 e água. A gente não vai mais representar a água, ela não é mais relevante nesse momento no nosso estudo, ok? Esse CO2 produzido, portanto, professor, ele encontra uma hemácia livre, a mesma hemácia que acabou de trazer esse oxigênio. Esse CO2 agora se adere à hemácia, formando um composto instável, a carbohemoglobina. Esse composto, por sua vez, vai ser conduzido pelo sangue venoso, um sangue rico em CO2, em direção aos teus pulmões, onde posteriormente vai ser expulso do teu corpo por um processo de expiração. Esse transporte do CO2 para os pulmões, para que você coloque esse gás carbônico para fora, ele tanto pode ocorrer via hemácia, né, via carbohemoglobina, mas ele principalmente pode ocorrer também quando esse dióxido de carbono se dissolve nos líquidos, tanto intra quanto extracelulares, tá? Quando o CO2 é colocado na água, forma-se um ácido fraco, ácido carbônico, que se dissocia muito facilmente, formando um composto chamado íon bicarbonato e íons H+.
ok? Esses íons bicarbonato aqui, eles serão posteriormente conduzidos também pelo sangue venoso e vão parar lá nos nossos alvéolos pulmonares, onde serão expulsos através da expiração. Detalhe importante, professor: quando os íons bicarbonatos são formados, os íons H+ também são formados, portanto, isso vai fazer com que o seu sangue fique ácido. Portanto, quanto maior a concentração de gás carbônico no seu sangue, mais ácido o seu sangue vai ficar. Essa acidez vai ser captada, em princípio, por quimiorreceptores, principalmente no arco aórtico, e serão conduzidas essas informações até o nosso bulbo, ou centro respiratório. Tá? O bulbo, então, localizado lá no interior do nosso encéfalo, vai enviar impulsos elétricos e informações para que o nosso diafragma se contraia e o processo de respiração acelere, para que justamente esse excesso de CO2 seja eliminado do nosso corpo. Ok? Muito bem, professor. Vamos voltar aqui para a visualização anterior. Vamos deixar um pouquinho de lado a relação do CO2 com a água, né, o transporte através dos íons bicarbonato, e vamos voltar para o transporte relacionado à hemoglobina no interior das hemácias. O dióxido de carbono produzido pela respiração celular, ele precisa ser expulso do corpo. E esse processo de expulsão tanto vai ocorrer na forma de íons bicarbonato, CO2, dissolvido na água, nos fluidos corporais, como também através do transporte pela hemoglobina, através do composto instável chamado carbohemoglobina. Professor, quando essa hemácia com o CO2 chega nos alvéolos pulmonares, por difusão simples, esse CO2 passa para os alvéolos e é expulso, é eliminado do corpo pela expiração. Nesse mesmo momento, uma outra molécula de oxigênio entra no nicho, no espaço desocupado do CO2 na hemácia, formando novamente um composto chamado de oxihemoglobina, que vai conduzir novamente o oxigênio para todas as tuas células corporais, onde o processo de respiração celular vai continuar. Esse processo todo que você está visualizando aqui ocorre o tempo todo, continuamente. Você respira o tempo todo, a hematose acontece o tempo todo nos teus alvéolos pulmonares. Você realiza respiração celular em todas as células do teu corpo o tempo todo, e o oxigênio é necessário para que essa respiração ocorra. Como subproduto, eu tenho gás carbônico, portanto eu tenho um ciclo constante de retroalimentação que é extremamente importante. Portanto, a respiração pulmonar, ela fornece o oxigênio que vai ser utilizado na respiração celular. Outro detalhe importante, professor: essa hemácia, essa hemoglobina, ela tem uma afinidade enorme com uma outra molécula, que é o monóxido de carbono, o CO. Quando você inala monóxido de carbono, esse monóxido de carbono se adere à hemoglobina, formando um composto estável, chamado de carboxihemoglobina. Estável por quê, professor? Porque essa molécula de monóxido de carbono nunca mais vai se libertar dessa hemoglobina. Portanto, você vai ter uma molécula perdida que não vai ter mais a função, não vai conseguir mais realizar sua função principal, que é transportar oxigênio até todas as células. Portanto, quanto mais monóxido de carbono você inala, menor vai ser a eficiência de transportar oxigênio até todas as suas células corporais. Esse monóxido de carbono, professor, ele é liberado principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Ônibus, caminhão, carro que utilizam combustíveis fósseis, a queima parcial desse combustível libera muito monóxido de carbono na atmosfera. Portanto, quanto mais poluído é o ar de uma cidade, quanto maior a quantidade de CO naquela atmosfera, maior será o prejuízo para a tua saúde,
porque você vai estar inalando grandes concentrações desse gás que vão tornar inviável o transporte de oxigênio para todas as células do teu corpo. Essa é a primeira parte de 2 aulas sobre sistema respiratório. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais sobre os processos de inspiração e expiração e a relação entre pressão e volume para que esses processos aconteçam. Ok? Até a próxima. Um abraço.